TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Olá! O Tribunal de Contas dos Municípios, buscando contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, está mais uma vez promovendo uma série de reuniões em todo o estado ao longo deste ano. São os Encontros da Cidadania. Até o mês de dezembro, 15 cidades cearenses, incluindo a capital, terão sido centro de conferências, oficinas e debates sobre diversos assuntos relacionados à administração pública, transparência e controle social. A inspetora Luciana Carla faz parte do grupo de instrutores do TCM. Ela é graduada em Contabilidade pela Universidade Federal do Ceará e especializada em Direito Previdenciário e Gestão Pública com enfoque na Lei de Responsabilidade Fiscal. Luciana, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Luciana, você apresenta nos Encontros da Cidadania a palestra sobre servidores públicos com esse caderno. Quais são os assuntos que contém esse material? Bem, esse material, ele tem assuntos como servidor público, tipo de vínculo com o serviço público, a questão dos regimes previdenciários, direitos sociais. Ele tem as reformas previdenciárias, algumas diferenças entre regime geral e regime próprio de previdência. Então, ele aborda basicamente esses assuntos relativos a servidores públicos de forma resumida, porque a gente teria bastante informação para colocar, mas a gente optou por colocar de forma mais resumida esses assuntos. De forma mais prática. Mais prática. E quem participa das palestras? Essas palestras, elas são voltadas para que público? Essas palestras, elas são voltadas para o nosso público, é o executivo, o dos servidores públicos, né? O executivo voltada para os gestores municipais e para os servidores públicos, do executivo, né? Aqueles da secretaria, aqueles que trabalham diretamente com a área de pessoal. Então, é voltada para esse público. E também a gente tem contado com a presença dos contadores. Nos últimos encontros, os contadores, eles têm participado das palestras, tem sido bem interessante a participação deles. É um tema bastante específico, sim, digamos assim. E como tem sido a aceitação desses encontros por esse público? Como é que você tem visto? No tocante à parte de servidores públicos, a aceitação tem sido muito boa, tem sido realmente muito positiva, porque apesar de ser a última palestra do último dia, mas as pessoas têm gostado bastante, têm se interessado, têm perguntado bastante sobre esse assunto, que é um assunto que suscita muitas dúvidas. As pessoas têm uma carência muito grande de informação sobre essa área de pessoal e as pessoas, até pelo retorno delas em termos de perguntas, a gente constata que elas gostam, a gente tem esse retorno bem positivo e, assim, aquela necessidade até que tivesse uma carga horária maior, porque a carga horária é muito pequena para um assunto tão polêmico, tão cheio de dúvidas que as pessoas têm e naquela oportunidade elas aproveitam para tirar pelo menos uma parte das suas dúvidas. Ok. Bom, a nossa conversa continua depois do intervalo. Voltamos daqui a pouco. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão.
programa está de volta e hoje nós estamos com a Luciana Carla, inspetora do TCM, tratando do assunto servidores públicos, que está sendo objeto de palestra nos encontros da cidadania. Luciana, quais são as dúvidas mais comuns que surgem durante essas palestras? Bem, as dúvidas mais comuns são relativas a regime geral, regime próprio de previdência, a acumulação de cargo, a contratação temporária, a questão do regime jurídico do município, seletista, estatutário, surgem várias dúvidas. Então, são dúvidas de todas as ordens. É tanto que, nesses encontros, até agora, as perguntas não se repetiram. Por incrível que pareça, as perguntas elas são diferentes, mesmo que seja o mesmo assunto, mas são abordagens diferentes. Então, elas envolvem realmente essa parte de regime previdenciário, todo o assunto que a gente aborda. Regime previdenciário, questão de vínculo jurídico, seja estatutário, seletista, a questão da contratação temporária, que é bastante polêmica também, ela suscita bastante dúvidas e as pessoas têm perguntado bastante sobre esses assuntos. Os participantes, certamente, eles levam alguns exemplos. É possível dar essas orientações durante o curso? Um exemplo que ele leve? É possível tirar uma dúvida? Como é que... Eu sempre falo que a gente fala em tese. Eu não vou falar em caso concreto, porque caso concreto a gente não responde. A gente não responde a caso concreto, mas... a gente tem dado várias orientações acerca desses assuntos. Por exemplo, com relação a contratações temporárias, a gente tem dado orientações de que os municípios têm uma lei tratando de contratação temporária, estabelecendo prazos de contratação, a forma de contratação, a questão de obedecer, de justificar essa contratação temporária, e também cumprir os prazos de contratação temporária, que os municípios não descumpram os prazos sob pena deles terem problemas trabalhistas, deles terem algumas demandas trabalhistas por vamos dizer, descaracterizar aquele contrato temporário, que seria um prazo determinado, e se tornar um prazo indeterminado, o que levaria o contratado a ir para a justiça e requerer seus direitos. E ele consegue, e aí nós damos a orientação para que o município ele tenha a sua legislação específica, ele cumpra com os prazos para que ele não venha a ter problemas trabalhistas, que a Justiça Trabalhista, ela tem dado realmente assim, provimento a essas causas trabalhistas desses contratados temporários. Além da contratação temporária, teria mais alguma dúvida que é suscitada durante as palestras que você pudesse compartilhar aqui no nosso programa? Pronto. Com relação também a maioria dos municípios, ele tem regime geral. Nós temos apenas cerca de 60 municípios que têm regime próprio de previdência. Então, a orientação que nós damos em relação ao regime geral, que eles têm dúvidas, né? Apesar da nossa abordagem de regime geral ser mais resumida, porque a competência do tribunal é apreciar regimes próprios de previdência, é apreciar aposentadorias, apreciar pensões, mas a orientação que nós damos no regime geral, ele tem uma diferença do regime próprio, porque o regime próprio, você precisa atender a uma série de requisitos, como tempo de contribuição, como idade, tempo de contribuição, tempo no serviço público, tempo no cargo, tempo na carreira, enquanto que o regime geral você só precisa ter o tempo de contribuição, não precisa atender esses outros requisitos. Muitas vezes eles perguntam, na verdade, o regime geral, ele só obriga a realmente cumprir o tempo de contribuição. Só que a orientação que a gente dá é o seguinte, que o cálculo daquele benefício, ele vai ter um impacto quanto mais cedo ele se aposentar por conta do fator previdenciário, porque o cálculo é diferente. Enquanto que o servidor público, ele pode se aposentar pela integralidade dos seus proventos, que no caso, pela última remuneração no cargo efetivo, a pessoa que é vinculada ao regime geral, ela não vai se aposentar
vamos dizer, com a integralidade, porque entra a questão do fator previdenciário, e o fator previdenciário ele tem algumas variáveis que vão repercutir no cálculo do benefício. Então, a gente dá essa orientação. E também com relação à questão de acumulação de cargos, que as pessoas observem o que a Constituição Federal diz, que são os casos de... Quais são os casos? Porque a acumulação de cargo, ela é uma exceção, que são os cargos, 2 cargos de professor, um técnico com professor e 2 profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Não só profissionais da saúde, que aí são os médicos, enfermeiros, os terapeutas ocupacionais, eles entram também. Então, são vários profissionais que são considerados profissionais da saúde, educador físico também, que eles também é permitida a acumulação de cargo. E essas orientações, elas se encontram aqui nesse caderno? Bom, a maioria, em termos gerais, tem nesse caderno, só que a gente fez uns acréscimos à apresentação com relação, por exemplo, ao regime geral. Nós fizemos algumas observações. Também, na apresentação, nós incluímos a questão do normativo que trata da admissão, da aposentadoria e das pensões, que é uma instrução normativa do Tribunal a 02 de 2001. E nós também colocamos as principais irregularidades que são encontradas nas admissões de pessoal, nas aposentadorias e pensões. Então, nós fizemos essas inclusões porque são assuntos que nós consideramos importantes e que iriam realmente agregar para aqueles que trabalham diretamente com essa parte de servidor público e a parte de aposentadorias e pensões para os municípios, principalmente para os municípios que trabalham com regime próprio de previdência. Ok. Bom, a gente faz uma rápida pausa e já voltamos a conversar com a inspetora Luciana Carla, do Tribunal de Contas dos Municípios. Até logo. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão. Nós estamos de volta com o TCM na TV e hoje falando sobre servidores públicos com a inspetora do TCM, Luciana Carla. Luciana, no bloco anterior você falou que foram feitas algumas inclusões nas apresentações das palestras. Por que foram feitas essas inclusões? Foi feedback do público? Vocês viram a necessidade? Nós vimos a necessidade porque das pessoas, vamos dizer, de informar as pessoas, apesar da gente acreditar que aqueles que trabalham na área de pessoal já têm conhecimento, na Instrução Normativa 02 de 2001, que ela se encontra até no site do tribunal, ela é um normativo que as pessoas podem ter acesso, e ela trata dos instrumentos, dos documentos que devem instruir as admissões de pessoal, as aposentadorias e as pensões. Então, eu resolvi incluir, agregar a apresentação, porque foi considerado que realmente é importante que as pessoas conheçam os documentos que devem instruir os processos, para que esses processos não retornem por falta de documentos, que é um dos pontos, um dos problemas que a gente encontra, que a Inspetoria de Pessoal encontra na admissão de pessoal, nas aposentadorias e pensões. Então, a gente também resolveu incluir a questão das aposentadorias e pensões, as irregularidades, os problemas que são encontrados mais comuns. Normalmente, esses problemas, os que foram elencados na apresentação, eles são os problemas mais comuns, são os problemas que, vamos dizer, 90% dos municípios acontece.
E aí, para que se evite o retorno, para que se evite que aquele processo de aposentadoria, pensão, de admissão, ele demore mais ainda a ser registrado pelo tribunal. Então, quanto mais rápido, quanto melhor for instruído, quanto menos vier de irregularidades, mais rápido o processo vai ser registrado, vai ser julgado e o servidor ele não vai ser prejudicado. Então, a intenção é essa, a intenção era apresentar para que esses processos eles sejam instruídos adequadamente, sejam enviados e sejam julgados tempestivamente, que não haja uma demora tão grande ali na tramitação até o registro desses atos. E, Luciana, como as pessoas elas podem obter esse material que está sendo distribuído, falado nas palestras? No site do tribunal, quando você abre o site do tribunal, você tem Encontros da Cidadania. Encontros da Cidadania, quando você clica no Encontros da Cidadania, você tem a oportunidade de baixar essas palestras. Baixar essas apostilas, essas cartilhas. Então, cada cartilha, não só de servidores públicos, mas de todos os assuntos abordados, elas podem ser baixadas no próprio site do tribunal. E se restar alguma dúvida, como as pessoas elas podem obter maiores esclarecimentos? As pessoas, nós temos orientado as pessoas, no caso de dúvidas, por e-mail, elas podem acessar o site do tribunal, através da ouvidoria, elas podem enviar suas dúvidas. Nós temos orientado dessa forma, por e-mail. Agora, se elas quiserem tirar alguma dúvida por telefone, elas podem procurar a COTEM, que é a coordenadoria que é responsável pela assistência técnica aos municípios e tirar dúvida do jurisdicionado, do público em geral. Então, a ouvidoria através de e-mail e a COTEM através dúvidas por telefone que as pessoas, porventura, tenham. Existe um telefone direto para ligar para a COTEM ou ela pode ligar diretamente para o tribunal? Existe o telefone da COTEM, que é o 3218-1293, é um dos telefones que a gente tem dado. A gente até no fim da apresentação, a gente disponibiliza lá a nossa última tela, tanto o e-mail como os telefones de contato para que as pessoas que necessitem, que tenham dúvidas, que queiram esclarecer, né, queiram quaisquer informações, elas busquem esses contatos. Ok. E no TCM existe uma inspetoria chamada de inspetoria de pessoal. O que essa inspetoria aprecia? Quais são as atribuições dessa inspetoria? Como eu já falei anteriormente, os atos de admissão, aposentadorias e pensões são apreciados pela inspetoria de pessoal. E, além disso, né, e ressaltando que as aposentadorias e pensões, elas são os regimes próprios de previdência, eles encaminham para o tribunal. Os municípios que têm regime previdenciário, no caso, regime geral de previdência, encaminham os seus processos para a Previdência Social, para o INSS, né? Então, a inspetoria de pessoal, ela aprecia os atos de admissão, aposentadoria e pensão e também as tomadas de conta especial relacionadas à área de pessoal, né? São assuntos relacionados à área de pessoal. Ela aprecia também, como eu falei, existem aqueles processos que são gerados por conta dos contratos temporários que se tornam contratos por prazo indeterminado. Então, isso gera uma demanda trabalhista e vai encaminhado para a Justiça Trabalhista, e a Justiça Trabalhista dá ganho de causa, concede àquele contratado as verbas rescisórias e encaminha a decisão lá para o tribunal. E essa decisão vem através de representação da Justiça Trabalhista. E aí a Inspetoria de Pessoal, ela cuida de instruir adequadamente esse processo e confirmar a ilegalidade daquela contratação, e o tribunal aprecia também esse tipo de processo. Então, e também, além disso, tem as demandas vindas do próprio Ministério Público, os promotores, algumas solicitações de informação
ou alguns pedidos até de inspeção, de fiscalização especial, também a Inspetoria de Pessoal, ela trata desses assuntos. Então, as atribuições dela são basicamente essas que eu elenquei. Ok. Bom, o TCM de hoje fica por aqui. Nós gostaríamos de agradecer a participação da Luciana. Muito obrigada pela oportunidade. E se você quiser fazer mais alguma consideração, algum tema que você possa querer falar mais um pouquinho, pode ficar à vontade, Luciana. Bom, eu quero agradecer a oportunidade e dizer para os nossos jurisdicionados, mais uma vez, convocá-los, aqueles que ainda não, os municípios que ainda não foram objeto do encontro da cidadania, esses encontros, que as pessoas participem, que elas tentem realmente se capacitar, elas tentem se qualificar para o trabalho, para que elas possam realmente agir dentro da legalidade, dentro da conformidade e também elas busquem o tribunal também nas suas dúvidas, para que o tribunal possa também, para que a gente possa ter um canal aberto com as pessoas, o tribunal possa fornecer informações, tirar as dúvidas daquele jurisdicionado e eles possam fazer um trabalho de mais qualidade, porque esse é o objetivo do tribunal, não só fiscalizar, mas também orientar o nosso jurisdicionado para que ele haja dentro da legalidade, tenha menos problemas possíveis na gestão. Então, essa a nossa orientação para que as pessoas procurem o tribunal e procurem aproveitar as oportunidades de se capacitar. Excelente. Bom, nós gostaríamos de agradecer a sua audiência e nos encontramos no próximo programa. Até mais. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste da hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Uma cidade melhor depende da participação de todos, principalmente a sua. Há 10 anos, o Congresso Nacional criou o Estatuto da Cidade. Essa lei garante a gestão democrática na elaboração e avaliação do plano diretor, peça fundamental para a construção de uma cidade mais justa, humana e solidária. Conheça o Estatuto e faça a sua parte. Estatuto da Cidade. Uma cidade melhor depende de cada um de nós.